Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Aqui no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu transmito a liturgia referente ao dia 25 de outubro de 2022. Terça-feira, dia de Santo Antônio Galvão, presbítero. Popular Frei Galvão, São Frei Galvão. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Oração do dia. Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes do Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedei-nos por sua intercessão favorecer sempre a verdadeira concórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem manchas, sem rugas, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 128, versículos do 1º ao 2º, 3º, 4º, 5º refrão, 1º A. Felizes todos que respeitam o Senhor. Repetamos. Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Felizes todos os que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Repetamos! Felizes todos os que respeitam o Senhor. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios ao teu reino dos pequeninos, escondendo-os aos doutores.
Revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, e livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. Ela cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: como que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz aqui essa reflexão. Lucas 13, versículos do 18 ao 21. O reino de Deus não se impõe na base da força, da eficácia, do número, mas como semente e fermento. É uma realidade discreta. É o sopro do Espírito que vai penetrando e transformando tudo a partir de dentro. A religião do reino de Deus tem como protagonistas o homem e a mulher, isto é, o povo que, movido pelo Espírito de Deus, diz palavras e realiza ações concretas e libertadoras. Portanto, a igreja deve ser percebida não pelos belos edifícios, nem pelo barulho e presença massiva nos meios de comunicação, mas pela ação suave e persistente do Espírito Santo, ação capaz de fermentar toda a comunidade e levá-la a assumir os serviços relativos às necessidades de todos, sobretudo dos marginalizados. Esta é a comunidade viva que Deus espera. Este é o reino vivo e atuante de Deus. Agora, reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Como um grão de mostarda é o título da reflexão de Lucas 13, versículos de 18 a 21. Padre Levi Gillette, arquimandrita da Igreja Ortodoxa na Inglaterra, vem nos alertar para o risco de reduzir esta pequena parábola em um aforisma banal. Tudo que é grande começa pequeno. Ele vê um sentido bem mais profundo que pode escapar às nossas leituras apressadas. Sua preocupação o leva a dialogar com Jesus. Mestre, tu não disseste que a mostarda é uma planta pequena que se torna uma grande planta. Tu disseste que ela se torna maior que os arbustos, que ela se torna uma árvore. Uma árvore quer dizer uma estrutura que na concepção e na língua comum, se não na estrita verdade botânica, é completamente diferente de uma planta. E não apenas uma árvore, mas uma árvore tal que as aves do céu vêm habitar nos seus galhos. Mateus 13, versículo 32. De modo algum transformaste a mostarda em uma verdura. Aquilo para que chamaste a nossa atenção é a semente da mostarda. A semente, um grão, um germe, um simples ponto de partida, um começo. O germe e a árvore. Ora, esta semente de mostarda, tu não disseste que ela é uma pequena semente. Tu disseste que ela é a menor de todas as sementes. Empregaste o superlativo. E eis aí, Senhor, tua lógica, a lógica de teu evangelho, a lógica dos contrastes e dos extremos. Assim,
não nos exortas simplesmente a nos fazermos pequenos para nos tornarmos grandes diante de teu Pai. Tu nos exortas a acolher em nós a sementinha menor e nos lançarmos em um abismo de humildade. E então o grão de mostarda pode, em nós, tornar-se uma árvore. E não basta dizer que a pequenez é a condição para a grandeza. É da extrema pequenez que sairá a extrema grandeza. Esta parábola, Senhor, esclarece poderosamente o teu pensamento. Este se move entre os extremos, ele não se detém nas posições intermediárias. Em ti não há meias tintas. Existe um sim, que é sim, e um não, que é não. Tu nos forças a optar entre a luz e as trevas. Tu nos provocas para as aspirações e as decisões que tendem a um máximo. Isto é, o que colocas diante de nós, o mais difícil, o mais alto, o melhor. Ai, a nossa mediocridade! Cuidado com o exagero. Deus não pede tanto assim. Deus não pede tanto assim. E que poderia pedir o amor? Apenas tudo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Deus da paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Agora vamos ao santo do dia, a biografia do santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Santo Antônio de Santana Galvão, popularmente conhecido como São Frei Galvão. Então, São Frei Galvão é o santo do dia 25 de outubro. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da província e terciário franciscano. Sua mãe era Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros de Pindamonhangaba. O casal teve 11 filhos. Eram cristãos caridosos, exemplares, e transmitiram esse legado ao filho. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com jesuítas ao lado do irmão José, que já estava no seminário de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio decidiu ingressar na ordem franciscana no Rio de Janeiro. Sua educação no seminário tinha sido tão esmerada que após um ano recebeu as ordens sacerdotais, em 1762. Uma deferência especial do Papa, porque ele ainda não tinha completado a idade exigida. Em 1768 foi nomeado pregador e confessor do convento das Recolhidas de Santa Teresa, ouvindo e aconselhando a todos. Entre suas penitentes encontrou irmã Helena Maria do Sacramento, figura que exerceu papel muito importante em sua obra posterior. Irmã Helena era uma mulher de muita oração e de virtudes notáveis. Ela relatava suas visões ao Frei Galvão. Nelas, Jesus lhe pedia que fundasse um novo recolhimento para jovens religiosas, o que era uma tarefa difícil devido à proibição imposta pelo Marquês de Pombal em sua perseguição à ordem dos jesuítas. Apesar disso, contrariando essa lei, Frei Galvão, auxiliado pela irmã Helena, fundou em fevereiro de 1774 o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência. No ano seguinte, morreu irmã Helena, e os problemas com a lei de Pombal não tardaram a aparecer. O convento foi fechado, mas Frei Galvão manteve-se firme na decisão, mesmo desafiando a autoridade do Marquês. Finalmente, devido à pressão popular, o convento foi reaberto e o Frei ficou livre para continuar sua obra. Os seguintes 14 anos foram dedicados à construção e ampliação do convento e também de sua igreja, inaugurada em 1802. Quase um século depois, essa obra tornar-se-ia um patrimônio cultural da humanidade por decisão da Unesco. Em 1811, a pedido do bispo de São Paulo,
fundou o recolhimento de Santa Clara em Sorocaba. Lá permaneceu 11 meses para organizar a comunidade e dirigir os trabalhos da construção da casa. Nesse meio tempo, ele recebeu diversas nomeações, até a de guardião do convento de São Francisco, em São Paulo. Com a saúde enfraquecida, recebeu autorização especial para residir no recolhimento da Luz. Durante sua última enfermidade, Frei Galvão foi morar num pequeno quarto ajudado pelas religiosas que lhe prestavam algum alívio e conforto. Ele faleceu com a fama de santidade em 23 de dezembro de 1822. Frei Galvão, a pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na Igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construíra. Depois do recolhimento do Frei Galvão, tornou-se o conhecido Mosteiro da Luz, local de constantes peregrinações dos fiéis que pedem e agradecem graças por sua intercessão. Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1996 e canonizado em 11 de maio de 2007 pelo Papa Bento XVI em São Paulo, Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Peça, se for para o seu bem, ele providenciará. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, vem do aramaico, dialeto de Jesus, e significa vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus vai voltar, será o fim da história, a parousia e o juízo final, numa dimensão mística, inenarrável, inefável. Não cabe na nossa cabeça entender esse momento que será, sem este tempo que vivemos aqui, sem esse espaço. É outra dimensão. Jesus vai julgar a todos. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero o céu, e você? Eu quero o paraíso, o novo Éden. Eu quero estar para sempre com Deus. Senhor, perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna, meu Jesus Cristo. Eu quero a vida eterna, meu Jesus. Shalom!